Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Caso não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. Nós vamos ver que Jesus tem um chamado muito especial para você. Você aceita o chamado? Logo após a vinheta. O chamado dele para a tua vida é para você representar ele aqui na terra. Você já parou para pensar quem você representa? Será que você representa a você mesmo? Mas o chamado de Deus para a tua vida é para você o representar aqui na terra. Vamos ao tema de hoje? Somos embaixadores de Cristo. O nosso texto base está em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. É muito importante você entender o que é ser um embaixador, qual a função do embaixador. O conceito é o seguinte, é a categoria hierárquica, mas é a categoria mais importante de representante diplomático de um Estado, né? E esse Estado é junto a outro Estado ou de uma nação, junto a outra nação. O embaixador é aquele que fala em nome. No caso da nação, no caso do governo. O embaixador é tão importante porque ele representa o povo e ele representa a autoridade do seu país de origem. Aí vem a questão, quando eu sou embaixadora de Cristo, eu não estou representando esta nação, mas eu represento a minha nação de origem. Você sabe qual é a sua nação de origem? Vamos ver Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa nação de origem, o nosso país de origem é o céu. Por isso que é muito importante você prestar atenção quem você está representando. O embaixador, ele tem a mais alta, vou usar o termo patente, né? Ele tem a mais alta função aqui nesta terra, principalmente porque você não representa você. Você está representando a mais elevada autoridade, a autoridade de Deus, a maior autoridade do universo, que é o nosso Deus. Vamos ver Hebreus 2:8, que diz assim: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Então Deus, ele é a mais alta, a mais elevada autoridade. E Deus, ele deu essa autoridade a Jesus. Vamos ver Mateus 28:18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Deus deu toda a autoridade para o Senhor Jesus. 1 Coríntios 15:27 diz assim: pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isto não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Então, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E o embaixador, ele é nomeado pelo rei. No caso, quem é esse rei? Vamos ver Apocalipse 19:16. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este rei que você representa. Como representantes do rei que nós somos aqui, vamos ver João 13:20, o que Jesus fala? Em verdade vos asseguro que quem receber aquele que eu enviar, Jesus envia você, estará me recebendo a mim. Olha que tremendo, quem te recebe, recebe ao Senhor Jesus. Ele fala assim: quem me recebe, Jesus falando, recebe aquele que me enviou, recebe o próprio Deus. Olha a importância de você representar o próprio Deus por Jesus Cristo aqui na terra. Mateus 10:40 diz assim: quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Nós somos enviados justamente pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João capítulo 20, verso 21, Jesus fala assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz
seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então nós temos este chamado, nós temos essa responsabilidade, nós somos enviados pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Lucas capítulo 10, verso 16, Jesus fala assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não é pouca coisa não, é um chamado muito sério, muito importante, é representar o próprio Deus por Jesus Cristo aqui na terra. Vamos ver um exemplo que a Bíblia fala de embaixador aqui na terra? Efésios 6:20, olha só a tremenda responsabilidade, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Sabe quem está falando? Pois é, o apóstolo Paulo. E ele fala assim: orai para que, permanecendo em Cristo, eu, Paulo falando, seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo, mesmo preso, ele não deixava de ser embaixador de Cristo. O corpo de Paulo estava preso, mas o resto não. Toda a autoridade que Deus tinha dado a Jesus, que Jesus deu a nós, Paulo estava fazendo jus. E Paulo, ele alcançou muita gente através das cartas que ele escreveu em prisão. Mas vamos lá. Então nós somos enviado pelo Rei Jesus. Mas para quê? Para que Jesus nos envia? Para que nós somos representantes do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores aqui na terra? Justamente para proclamar as boas novas, para falar do Evangelho. Mas não adianta eu falar do Evangelho e não viver o Evangelho. Então, nós temos esse chamado a falar das boas novas, a proclamar as boas novas, falando do Evangelho e viver o Evangelho. Boas novas de paz. Olha Isaías 52, verso 7, o que diz: como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que é o Evangelho, que comunica a todos a paz. Olha que função tremenda, que traz boas notícias, é justamente isso, que proclama a salvação, que declara a Sião. Nós estamos trazendo boas notícias ao mundo. Quando o pecado ele entrou no mundo, a gente tem que entender que o homem ele foi separado por Deus. Ele ficou sem Deus no mundo, ele se tornou inimigo de Deus. Olha a função do pecado, nos afasta de Deus e nos torna inimigo de Deus, se torna Deus o inimigo do homem. Para o homem, ele ser reconciliado com Deus, Deus manda Jesus Cristo e Jesus vem em forma de homem, assim, ó, que nem nós. E este Jesus Cristo, nosso amado mestre, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para poder nos reconciliar com Deus, para poder nos tornar amigos de Deus, aceitos por Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aí sim o Espírito Santo vem habitar em nós e nós passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus, reconciliados com Deus e olha só, embaixadores de Cristo. Para quê? Para transmitirmos as boas novas, para falar do Evangelho, para falarmos da reconciliação do homem com Deus. E isto se dá somente através de Jesus Cristo. Vamos ver Romanos 5:10, que diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, como inimigo, hein? Fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sendo feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida, pela vida de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. E Paulo ainda fala em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, olha que tremendo, ele, Jesus, vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Como diz, está pago. O preço da nossa reconciliação com Deus foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus, ele ressuscita, ele ascende ao céu e ele está diante de Deus e intercedendo por nós, como é
tremendo essa boa nova que a gente vai levar ao mundo, que nós levamos ao mundo e que chegou até nós. Como embaixadores, nós temos essa responsabilidade de falar em nome do nosso rei. Olha que tremendo! Aqui nós somos peregrinos. Aqui na terra nós somos forasteiros, aqui no mundo nós devemos estar consciente disso, que nós não pertencemos a este mundo. 1 Pedro 2:11, olha o que Pedro nos ensina: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, olha que a vos absterdes das paixões da terra que batalham contra a alma. Nós temos os inimigos nossos, mas nós temos que estar sempre na cruz de Cristo, conversando com Cristo, negando os nossos desejos e fazendo o nosso papel. Que papel é esse de embaixador? Não se esqueça, você é forasteiro aqui no mundo. Você não pode se apegar ao mundo e nem amar as coisas que aqui existem. Ou seja, o teu coração não pode estar fixo, não pode estar apegado às coisas deste mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que tremendo, olha o que vai permanecer. O Senhor, Ele quando te dá essa função, esta missão de ser embaixador aqui na terra, Ele sabe que nele, você está aceito por Deus. Nós precisamos entender o que eu preciso ser, fazer e compreender para eu poder ser embaixador do rei aqui no mundo. Primeira coisa, eu preciso obedecer a Ele. É interessante, digamos, num exemplo, você tem uma firma, você tem um funcionário. Você gostaria que esse funcionário não te obedecesse? É a mesma coisa, nós somos do Senhor, nós estamos aqui representando Ele e nós temos que estar atentos a obedecer ao nosso rei. Êxodo 19:5 diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. A terra é propriedade, mas olha a função, o amor que o Senhor te mostra. Você será meu tesouro pessoal. É tremendo, então você precisa o quê? Obedecer à voz do Senhor. Outra coisa, para você ser um embaixador do rei, você precisa conhecer esse rei. Como que você quer representar alguém que você não conhece? Como que você quer representar alguém que você não sabe o que gosta ou o que não gosta? Como assim? Mas olha o que diz Oséias 6:3, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como conhecer o Senhor? O Senhor, Ele se fez revelado através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Você conhece e você prossegue em conhecer o Senhor. Mas nós precisamos estar atentos às orientações do nosso rei. Eu preciso saber o que é para eu falar, eu preciso entender como eu devo falar, eu preciso estar atenta às orientações do meu Deus. Jeremias 7:23 fala assim: entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu, eis que eu serei o vosso Deus. É lindo! Olha o que Deus fala: eis que eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Você quer saber o segredo do sucesso? Olha aí o que o profeta Jeremias falou: ande no caminho sendo orientado pelo nosso Deus, porque fala, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eu estou atenta às orientações do meu Deus, do meu rei, mas eu preciso também agradar ao rei. Se eu estou aqui representando o meu rei, eu preciso agradar a ele. Eu preciso fazer as coisas não para me agradar, mas para agradar a ele. Olha como ser embaixador é muito importante, é muito sério, mas é muito bom.
Colossenses 1:10 diz assim: e tudo isto com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Como assim? Eu preciso agradar andando dignamente, não tendo do que nos envergonharmos. Olha só, você é representante do rei. Você não pode envergonhar esse rei, fazer esse rei ser um opróbrio no meio das pessoas. Com o teu comportamento, você está pronto a agradar a Deus. E um comportamento exemplar. Olha que Pedro fala em 1 Pedro 2:12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Olha por quê? Para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. É tremendo, eu dou bom testemunho, eu estou testemunhando do meu rei. As pessoas vão olhar para nós, elas vão enxergar em nós o nosso rei. É muito importante um embaixador. Ele é o ministro do mais alto escalão. Ele é enviado para divulgar a vontade do soberano Senhor, a vontade de Deus aqui na terra. Como embaixador, nós devemos falar o que o rei quer que nós falamos. E aí, o que o rei quer que a gente fale? Justamente esta é a nossa função, falar da reconciliação do homem com Deus. Nós devemos ter isto, assim, primariamente na nossa vida, é prioridade na nossa vida. Nós temos que falar para os homens, olha, você, se você não se aproximar de Deus, não se reconciliar com Deus, você está sendo inimigo de Deus. E quem quer ser inimigo de Deus? Ninguém. Mas muitos não têm esta noção. Por isso que nós estamos aqui para falar do que o nosso Deus quer. Ser embaixador de Cristo é um privilégio muito grande. Porém, infelizmente, muitos não valorizam isto. Muitos não valorizam esta função que nos é dada por Deus. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis. Nós somos embaixadores do Senhor dos Senhores. A nossa missão aqui na terra não é viver do jeito que eu quero, mas é anunciar o Evangelho, é falar do nosso Rei, é falar das leis do céu. Atos capítulo 20, verso 24 diz assim: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E é isso que nós fazemos, nós falamos da graça, nós falamos do Evangelho, nós falamos do que agrada o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Concluindo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Só poderemos ser considerados embaixadores de Cristo se estivermos representando os interesses de Cristo aqui na terra. Sabe qual é? A salvação dos homens. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus coloque em você esse desejo de ser um representante, de ser um embaixador, que não é pouca coisa, é coisa gloriosa. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque, vamos orar. Deus te abençoe, fique com Deus.